Todo mundo doido para ver pontuação? Tipo assim, nossa, que matéria agradável. Mas pontuação tem uma vantagem, gente. Além de ser uma matéria com quase 100% de chance de cair, né, você ainda utiliza na redação. Então, acho que é realmente uma matéria bem boa. Bom, então, pontuação. Primeira coisa que eu vou te mostrar é isso aqui, ó. Como cai. Ao contrário do que era mais comum há um tempo, que era perguntar assim, onde é que a pontuação está correta, onde é que ela está incorreta, hoje é o jeito que mais cai, ou o jeito que mais cai é perguntando qual foi a regra usada? A regra usada. Hoje em dia, gente, tudo eles estão querendo saber assim, é a regra. Tá? Então, você vai ter algumas situações. Sentido, pontuação, cobrar mudança de sentido. Pontuação, cobrar regra. Pontuação, cobrar substituição. Equivalência de sinais, perguntar se um pode ser substituído por outro. Isso também é super comum. E a última coisa que tem caído é perguntar se a frase está dentro da norma culta, se a pontuação está certa ou está errada. Por que eu te explico que isso aqui, ó, adequação à norma culta, é o que menos tem caído? Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu não sei por que o sinal foi empregado, mas eu pontuo direito. Entendi, mas para o concurso, do jeito que as provas estão vindo, não vai adiantar. Para a sua redação, costuma adiantar. Mas para as provas, no cenário que elas estão sendo desenhadas, só saber pontuar não adianta. Você precisava saber por que o sinal foi empregado. Né? Então, eu tenho questão de sentido, questão de regra, substituição, equivalência de sinais, adequação e norma culta. Eu vou cobrar tudo ao mesmo tempo, não pensando aqui que é só eu fazer uma análise de item e eu consigo exemplificar tudo. Então, imagina que eu tivesse aqui um pensando, aí coloquei uma frase assim, ó. Olha aqui, ó. O local no qual ocorreu o evento apresenta vários problemas. Se o trecho destacado viesse entre vírgulas, não haveria mudança de sentido nem prejuízo gramatical. Verdadeiro ou falso? Aí é aquela frase que o menino estuda, chega lá, ele quer ler a frase e fica assim, o local no qual ocorreu o evento apresenta o local no qual ocorreu o evento, né? O menino fica mentalmente lendo o local no qual ocorreu. Ler não vai adiantar. Ela está ali fazendo a boquinha, né? Tipo, o local no qual ocorreu. Não vai adiantar, gente. O que vai resolver seu problema? Você vai passar no dia que você fizer isso aqui, ó. No qual? Pronome relativo. Na hora que o menino começar a pensar assim, ele acerta. Se é pronome relativo, isso é uma oração subordinada adjetiva. Como ela está sem vírgula, ela é restritiva. Se eu colocasse um par de vírgulas, vira explicativa. Como ela vira explicativa, eu sei que é um caso clássico de mudança de sentido. O menino, você não consegue saber o que é que muda no significado, você sabe na teoria. Se você só lê, nem eu, gente, lendo, não consigo ver diferença. Eu vejo diferença porque eu sei a teoria. Então, eu sei que se tiver vírgula, quantos locais haviam? Um só. Quantos locais havia, tá? Porque o haver não varia, não. Quantos locais havia? É. Não, mas é porque eu falei quase no plural, né? Quantos locais havia? Um só. Então, havia um local, beleza? E o evento ocorreu nele. Isso é uma oração explicativa. Aí, o local no qual ocorreu o evento. Havia vários locais, e eu estou falando daquele em que o evento ocorreu. O local no qual ocorreu o evento. Quer dizer, havia mais de um local e eu
estou especificamente falando daquele no qual ocorreu o evento. Então, são duas situações diferentes. Isso aqui, gente, só dá para visualizar desenhando. Por isso que eu desenho. Aqui você tem que ter decorado aquela questão assim, ó. Quando a oração é restritiva, o conjunto nunca pode ser unitário. Ele sempre tem que ter mais de um elemento. Então, falou comigo que está sem vírgula, na mesma hora, na minha cabeça, tem pelo menos assim, ó, 2. Nunca é um só. Beleza? Aí eu li o local no qual ocorreu o evento. Quer dizer, só aquele no qual ocorreu o evento. O evento. Isso é a restrição. Tem mais de um e eu estou falando de um deles. Não é assim? Na explicação, eu sempre vou estar me referindo ao conjunto inteiro. Então, o local, vírgula, no qual ocorreu o evento, vírgula, quer dizer, havia apenas um local e o evento ocorreu nele. Vocês lembram que eu dei um conjuntinho de frases que é assim, meu irmão que é médico? Aquele conjunto ele é perfeito para você entender, tipo assim, decorar mesmo, porque ele consegue fazer tanto um só quanto todos, né? Então, meu irmão que é médico, entre vírgulas, eu tenho um irmão e ele é médico. Meu irmão que é médico, sem vírgula, eu tenho mais de um irmão, pode ser pelo menos 2, mas eu tenho mais de um. E um deles é médico. Meus irmãos, no plural, que são médicos, vírgula. Entre vírgulas, quer dizer que todos. Quer dizer que vai colorir o conjunto inteiro. Isso aqui você não vai visualizar sem teoria. Nem com essa prova. Não adianta. E pior, sua cabeça ainda costuma pensar o contrário. Você pensa que quando tem pausa, é que está restringindo. Você pensa assim, meu irmão que é médico. Aí você pensa, aquele que é médico. Então, se a gente olhar ainda a pronúncia, a gente vai associar o contrário do que está sendo falado. Não é mais complicado? Mas de tanto você ver exemplo desse tipo, vai decorar. E vai chegar na prova e vai acertar. Porque isso aqui eu vou te dar infinito. Beleza? Só o dia que eu estiver sem fazer nada, eu dou um exemplo e falo, viu, gente, oração adjetiva ou explicativa. Então, essa daqui está certa ou está errada? Está errada, porque altera o quê? O sentido. E é um caso clássico de mudança de sentido. Qualquer lista de exercícios que você pegar de pontuações vai aparecer arrudo. Embora fosse a vítima, tinha certa parcela de culpa. Primeiro, você sabe que o embora é uma conjunção concessiva. Segundo, você sabe que como é concessiva, é oração subordinada adverbial. Isso tinha que estar na sua cabeça, né? Aí eu tenho assim, ó, a vírgula foi empregada para separar a oração adverbial anteposta à principal. Certo ou errado? Certo. Aqui, ó. Isso daqui é uma oração subordinada adverbial anteposta. Então, a vírgula foi usada para separar a oração adverbial anteposta. Até aqui é verdadeiro, não é? Sendo facultativa nesse contexto, falso. Quando a oração está anteposta, a vírgula é obrigatória. Ela só é facultativa quando a oração está depois, beleza? Então, a vírgula é facultativa em oração adverbial, quando ela está como, gente? Depois da principal. Então, ainda tem que olhar isso aqui, ó, sendo facultativa nesse caso, errada, porque só é facultativa se a oração adverbial vier como, gente? Depois da principal. Até aí, tudo bem? Essa 3 cai toda hora. O homem, ser essencialmente egoísta, torna-se social por necessidade. As vírgulas poderiam ser substituídas por parênteses ou travessões, mantendo-se o sentido e a correção gramatical. Sim ou não? Sim. Isso daqui não é um aposto? O homem ser essencialmente egoísta é um aposto para o homem. Então, o aposto, ele poderia vir entre vírgulas, parênteses ou travessões. Flávia, e se falasse que os travessões são mais enfáticos, é verdade? É verdade. Então, os travessões, eles têm uma pausa maior, logo eles dão mais ênfase. E a pausa é mais enfática, né? Eles estão dando mais ênfase ao egoísmo humano, ao que está dentro, isso.
Então, a ênfase isola o que está dentro. Então, dá mais ênfase ao que está dentro dos parênteses ou dentro dos travessões. Mas o que é mais enfático é só o travessão, tá? Não é parênteses, não. Porque senão a gente acha que é todo mundo, só o travessão. Então, ok, certa, pode substituir por parênteses ou travessões. Se por acaso falasse que o travessão era mais enfático, ia ser o quê? Verdadeiro. A atual situação política brasileira compromete o crescimento do país. E aí? Posso colocar uma vírgula aqui? Claro que não, porque senão vou separar o sujeito do predicado. Todo mundo consegue ver? Então, aqui, ó, a atual situação política brasileira, isso tudo é o sujeito. Agora, que dá vontade de dar uma pausazinha bem aqui, né? Porque é uma rubrica discursiva, é uma pausa de leitura, pausa de jornalista. Ele lê assim: a atual situação política brasileira compromete o crescimento do país. Então, chama rubrica discursiva. Quando um jornalista, por exemplo, vai estudar, a gente sabe que aqui não tem vírgula, mas aí vem assim, ó, para indicar que ele tem que ler o quê? Com pausa, entendeu? Para dar ritmo, para dar entonação, para a pessoa processar a informação, tá? A pausa de leitura não coincide com a pausa da escrita. A primeira marmota que o povo inventa é essa, que toda vez que você para respirar, você coloca o quê? Vírgula. Isso não existe. Se o menino tiver asma, já imaginar. Uai, tadinha, criança tem asma, vai colocar vírgula na redação inteira. Então, isso não existe, tá?